Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal da Educa Jovem, vamos lá em mais uma aula, tá? Vamos dar continuidade, vamos ver, continuar aqui a apostila, tá? E aí na página 227, tá? Vamos ver aí, planejamento de marketing e estratégia organizacional, tá? Vamos falar aqui um pouco aqui. A importância do planejamento estratégico, tá? Tudo que a gente vai fazer, né, nós temos que fazer um planejamento, né? Para a gente poder ter sucesso, tá? Nos nossos, se a gente quiser ter os objetivos alcançados, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, então a gente tem que ter um bom planejamento, né? E no marketing não é diferente, não é isso? Tá bom? Então vamos lá. No mundo que muda tão rápido, né? Os profissionais de marketing precisam pensar, né, no futuro, né? Até a gente já viu um pouco, né, na última aula sobre isso, né? Então, o profissional do marketing, o profissional ele tem que pensar no futuro, né? Pensar daqui a 10 anos, o que é que vai ser importante para o pessoal, qual vai ser a necessidade deles, né? De usar alguma coisa, algum serviço, ou um produto, uma mercadoria, tá certo? Então, o profissional do marketing ele tem que pensar no futuro, né? Para que possam estar prontos, né? Para agir quando as mudanças criarem problemas e oportunidades, certo? Nós estamos vivendo aí um período muito complicado, né? Dessa doença, dessa pandemia, tá? E agora, mais do que nunca, né, os empresários, os microempreendedores, os profissionais do marketing, né, estão tendo que se reinventar, né? Criar alguma coisa para amenizar, né? Amenizar os impactos dessa doença que está afetando a gente, tá certo? Então, o profissional do marketing tem que ficar atento às mudanças, né? Os problemas, como está acontecendo agora, tá? E as oportunidades, certo? Eles devem decidir quais estratégias deverão ser adotadas, né? Ou seja, precisam planejar, definir metas e determinar como alcançá-las. Tá? Então tem que fazer um estudo aí, né? O profissional do marketing tem que fazer um estudo para ver essas questões, né? Definir as metas e determinar como é que vão ser alcançadas, certo? Assim como na vida pessoal, né? As empresas também precisam se organizar, né? Então, as empresas, nós precisamos nos organizar, né? Saber quanto vão ganhar, quanto podem gastar, o que fazer, como fazer e quando fazer, né? Então isto é planejar. Planejar significa responder essas perguntinhas aqui, tá? Quanto que podem gastar, né? Quanto é que a gente pode gastar, né? O que fazer, né? Como fazer e quando fazer, tá bom? Então isso é planejar, certo? Não só nas empresas, né? Mas na nossa vida pessoal também a gente tem que se organizar, né? Nós temos que observar aqui essas perguntinhas, tá? Esse processo de planejamento, né, estratégico, pode ser bastante complexo ou relativamente simples, né? Embora os problemas sejam diferentes, o processo de planejamento é o mesmo sob muitos aspectos. Em grandes ou pequenas empresas, todos os profissionais de marketing se esforçam, né, em satisfazer a necessidade dos seus consumidores, né? Até a gente viu na última aula, né? Nós temos que pensar no nosso cliente, né? Nosso consumidor, né? A gente tem que pensar nele, se o produto, né, vai fazer com que ele volte, certo? Então nós temos que pensar nos clientes, certo? Um planejamento pode trazer muitos benefícios para todos os tipos de empresas, com certeza, né? Grandes, pequenas, novas, né? Já existentes muito tempo no mercado, tá? Muitas empresas grandes, né? A gente sabe que estão com dificuldades,
devido a essa pandemia, tá? Então, elas têm que fazer um planejamento, tá? Um planejamento estratégico para amenizar, né, os impactos dessa doença, tá? O planejamento, né, se você fizer um planejamento, ele vai diminuir as chances de cometer os erros, né? Se você faz um planejamento, então lá vai estar tudo escrito o que é que pode dar errado, né? Então você já está preparado, né? Lá no seu plano, se tiver, tem que ter, né? Tem que ter todas as estratégias, tá? Então, se fizer um planejamento, você vai estar ciente do que pode acontecer, né? Tá bom? E diminuir a possibilidade dos erros, certo? O plano de marketing, cuidadosamente estudado, tem maior probabilidade, né, de alcançar os resultados desejados, pois concentra a empresa e seus diversos públicos para o futuro de todas as oportunidades e ameaças que podem vir a acontecer, tá? Então, fazendo um bom planejamento, né, a gente já vai estar prevendo, né, algumas coisas, e se acontecer, então já vai estar lá no nosso plano, certo? O planejamento, né, ele estabelece a base para todo o planejamento da empresa, certo? Ele define uma missão clara para a empresa, estabelece objetivos que apoiem esta missão, tá? Planejam o portfólio. Portfólio é quando a empresa tem vários segmentos, né? Várias áreas, certo? Então, portfólio quer dizer isso, tá? De negócios sólidos, né? Que é negócios sólidos é quando a empresa tem um bom tempo, né, de mercado e está consolidada no mercado, tá? A empresa tem nome, marca e é bem reconhecida no mercado. E coordena as estratégias de marketing e outras estratégias funcionais, tá? Então esse é o planejamento estratégico. Então ele estabelece a base para todo o planejamento da empresa, tá? Nós temos aqui os tipos de enfoque no planejamento estratégico, certo? A empresa pode adotar 3 enfoques possíveis de planejamento, tá? Vamos lá, no primeiro. Planejamento de cima para baixo, tá? Então vamos procurar entender de cima para baixo, né? Então lá em cima é o dono da empresa, né? Presidente, certo? Então esse planejamento pode vir de lá, de cima para baixo, né? Pode ser feito lá em cima, pelo presidente, os gerentes, né? Os diretores, tá? Pode vir de lá para passar lá para os colaboradores, né? Os gerentes, tá? Planejamento de cima para baixo, tá? De cima para baixo. A alta administração define metas e planos para todos os níveis inferiores da organização, tá? Inferiores quer dizer que é abaixo, né? Aqui é o de cima lá, presidente, lá os seus diretores, tá? Então planejamento pode vir de lá para baixo, deles para os outros colaboradores, tá? E também tanto pode vir de cima para baixo, né? Como pode começar embaixo e para cima, tá? Que é o segundo. Planejamento de baixo para cima. As várias unidades organizacionais preparam suas próprias metas. Então, vem lá de baixo, vem lá dos colaboradores, né? Que vamos dizer assim, de frente, né? Da empresa, tá? Preparam as próprias metas, os planos, né? E os enviam para os níveis administrativos mais altos, para aprovação, tá? Então, quando vem lá de cima, né? Vem de cima para baixo, né? Tem que cumprir, no caso, né? E o de baixo para cima, então lá embaixo faz o planejamento, tá? Estabelece as metas, os objetivos, tá? E passa lá para cima para ser aprovado, certo? E também tem o terceiro, né? É o planejamento, metas de baixo, planos de cima, tá? Então, pelo que o nome está dizendo, tá? O plano vem lá de cima para obter metas lá embaixo, né?
A chefia da administração estuda as oportunidades e potencialidades da empresa e define metas para aquele ano. Após as várias unidades da empresa desenvolvem planos para ajudá-la, né, a alcançar os objetivos, tá? Então os planos, nesse terceiro aqui, os planos vêm lá de cima, tá? Para obter os objetivos lá embaixo, né, que são os funcionários de frente, tá? Os tipos de planejamento. O planejamento estratégico, ele centra-se em objetivos de longo prazo, certo? Longo prazo, mais de um ano, tá? Mais ou menos, vamos dizer assim. Concentrando-se em atividades que resultem no desenvolvimento de uma missão organizacional clara, bem como de objetivos organizacionais e de estratégias que permitam à empresa alcançar tais objetivos. O planejamento estratégico forma a base, né, para os outros tipos de planejamento na empresa. Tá? Planejamento estratégico é o principal da empresa. Tá? É dali que vai vir os outros, que vai servir de base, né, para os outros. Tá? Então nós temos aí dois tipos, tá, de planejamento, que é o operacional e o tático. Vamos ver aqui cada um. O operacional é a criação de objetivos e estratégias para unidades operacionais individuais. Tá? Operacional, operação. Tá? Então aqui está ligado a indivíduo, né? A individual. Tá? Ao longo de um curto intervalo de tempo. O operacional ele é curto tempo, tá? Menos de um ano. Certo? Geralmente os responsáveis são supervisores e gerentes de nível médio, tá? Então esse é o operacional. Temos também agora o tático. O tático é a criação de objetivos e estratégias destinados a alcançar metas de divisões e departamentos específicos ao longo de um intervalo de tempo médio, tá? Se o operacional é de um ano a menos, né, até um ano, o tático ele é entre 1 e 5 anos. Né? O tático é entre 1 e 5 anos. Normalmente é responsabilidade da média gerência. O operacional é lá dos gerentes supervisores de nível médio, né? Os intermediários, né, da empresa. E o tático é mais para o pessoal de cima. Tá? É a gerência média, tá? Vamos dizer assim. Então, o tático quem trabalha com ele, né, vai ser o gerente, tá? De média gerência. E o operacional vai ser os gerentes supervisores lá de baixo, lá dos colaboradores, tá? Da linha de frente da empresa. Vamos ver aqui as etapas do planejamento. Para fazer um planejamento, tá? O que é que a gente deve seguir? Então vamos lá. Devemos seguir a definição da missão da empresa, tá? Então toda empresa tem no seu slogan, tem uma missão, tá? O que a empresa quer repassar para o seu cliente, tá certo? A definição da missão é uma tarefa desafiadora, deve ser orientada para o mercado, deve ser realizável, estimulante e específica para direcionar a empresa no sentido das melhores oportunidades do mercado. Tá? Então essa é a definição da missão. Definição dos objetivos e metas. Tá? Então primeiro era a missão. Agora vamos ver aqui os objetivos e metas. Tem que definir, tá? A missão da empresa precisa ser traduzida em objetivos detalhados para cada tipo de gerência, assim como em metas para alcançá-las. Então, toda empresa também tem que ter um objetivo, né? Oferecer mercadoria de qualidade para o cliente, tá? Mais ou menos assim, ok? Tem que ter os objetivos e metas. Cuidar bem do cliente, né? Então, nós temos aí essas duas definições, tá? Na etapa do planejamento. Então, vamos ver aqui a questão aqui da análise, tá? Análise POFA
e SWOT, são em inglês, tá? Vamos lá. Para selecionar estratégias adequadas, os gerentes precisam analisar os ambientes interno e externo, tá? O que seria interno e externo? O interno é lá dentro da empresa, né? Os colaboradores, tá? E o externo são os consumidores, certo? Então o sistema POFA, né? No caso, vamos lá. Potencialidades, tá? Fragilidades, oportunidades e ameaças. Então isso aqui é a análise, tá? É em cima desses itens que essa análise funciona, tá? Também pode ser fortes, oportunidades, fracos e ameaças, tá? Então, vamos ver bem aqui o que é que significa mais ou menos, tá? É o levantamento dos pontos fortes e fracos da empresa, tá? Os pontos fortes e fracos. Onde é que a empresa está bem, onde é que ela precisa melhorar, tá? Em relação à concorrência, né? E das oportunidades e ameaças das condições de mercado, certo? Então nós temos que analisar aí a questão da concorrência, né? A gente sabe que a concorrência hoje em dia está muito grande, então a empresa tem que criar metas, né? Objetivos, tá? Tem que fazer um planejamento estratégico para se manter no mercado, né? Para não ficar para trás, certo? Temos aqui planejamento do portfólio de negócios, tá? A gente já viu que portfólio são várias atividades, né, que a empresa pode ter, tá? O portfólio de negócios são os diversos negócios e produtos que constituem uma empresa. O melhor portfólio de negócios é aquele que se adapta às forças e fraquezas da empresa, diante das oportunidades do ambiente. A empresa deve analisar o seu portfólio de negócios atual e decidir quais os negócios devem receber maior ou menor volume de investimentos. Tá? Onde está dando certo, né? Então a empresa vai investir menos. Né? Então, aonde está deixando a desejar, que vai investir um pouco mais. Não é isso? Certo? Planejamento das estratégias de marketing. Né? Então vamos ver aqui mais um pouco. Tá? Consiste no planejamento detalhado. Deve ocorrer dentro de cada unidade de negócios, cada área funcional. Por exemplo, aqui na área de marketing, finanças, contabilidade, compras, produção. Tá? O plano mostra como todas essas áreas irão trabalhar juntas para alcançar os objetivos estratégicos. Então, para a empresa obter o seu objetivo, né? Então todo mundo tem que se empenhar, né? Para desempenhar as funções para chegar lá nos objetivos, tá? Que foram colocados lá no planejamento estratégico, certo? Para um bom plano se viabilizar, né? Para dar certo, é preciso que as pessoas envolvidas com eles sejam corresponsáveis, tá? Não é só os gerentes que são responsáveis, né? Então, tem que haver essa corresponsabilidade entre os colaboradores, tá? Entre os gerentes médios, certo? E os colaboradores. Tem que haver essa corresponsabilidade para poder alcançar os objetivos. A implantação do plano, tá? Desse planejamento. O sucesso do plano depende, além dos objetivos e estratégias, né? E programas consistentes, de uma boa metodologia, tá? Pois a prática é diferente da teoria, certo? Então tem que ver aí um bom caminho, tem que explicar, né, para os colaboradores como é que deve ser feito, tá? E explicar também a questão do objetivo que tem que ser alcançado, tá? Orçamento, né? Orçamento ou controle dos resultados. As mutações ambientais frequentes podem tornar um plano obsoleto
antes mesmo do final de sua duração, tá? A gente pode encaixar bem aí essa questão que a gente está vivendo hoje, tá? As mutações ambientais frequentes podem tornar um plano obsoleto antes mesmo do final de sua duração, tá? Ou seja, o planejamento das empresas esse ano teve que ser interrompido, né? Por causa dessa doença, né? Que mudou radicalmente as nossas vidas, né? Tá? Então, as empresas não são diferentes, tá? Então, todo o planejamento que foram feitos por elas estão sendo que ser revistos, certo? Então, se encaixou bem aqui nessa frase aqui, tá? Para evitar isso, né, é de fundamental importância o controle não só das datas de execução e de cobrança de resultados, como também de atualizações imprescindíveis, tá? Que tem que acontecer agora nesse período. Tem que ocorrer as atualizações, certo? Pois as mudanças de cenário podem ser tantas que um plano básico acabe ganhando várias versões de alternativas estratégicas. Então, com certeza, tá? A maioria ou todas as empresas tiveram que mudar o seu plano, tá? Para se adequar, né, à nossa situação atual, certo? Vamos ver aqui como é que faz a implementação, né, do orçamento e controle. O que é implementação? Vamos lá. É o processo que transforma as estratégias de marketing em ações de marketing, tá? As estratégias, vamos dizer assim, é o que tem lá no papel. Lá no papel, no plano tem as estratégias. Pronto. Então, vamos colocar essas ideias em prática, tá? O processo de implementação une a estratégia, né, e os planos de marketing ao desempenho do marketing, tá? O processo consiste em 5 elementos correlatos, ou seja, que tem relação com o outro, tá? Sendo que o sucesso de uma implementação depende de como a empresa mesclar os elementos, tá? Em um programa coeso que apoia as estratégias. A maior parte da responsabilidade da implementação do plano do marketing compete ao próprio departamento de marketing. Vamos ver aqui os objetivos, tá? Os objetivos de um plano de marketing. O plano, né, ele fornece à equipe de marketing objetivos específicos para serem atingidos, tá? E diretrizes de como alcançá-los. Então tem que ter um plano, né? Tem que ter tudo escrito lá no plano, como é que deve ser feito, tá? Um plano minucioso, tá? Com muitos detalhes. Deve dizer às pessoas do departamento de marketing o que elas devem fazer. Quando e com quais recursos, tá? Se bem preparado, ele deve evitar a descoberta tardia de algo que foi esquecido ou deixado para a última hora. Ele deve garantir que todos conheçam as suas responsabilidades, né? Porque a responsabilidade não é só de uma pessoa, tá? Então, é de todos da empresa, né? Se a empresa quiser alcançar o seu objetivo definido no plano, né? Então, todo mundo tem que se responsabilizar, tá? Um plano de marketing deve evitar respostas indevidas, tá? Às ações dos concorrentes. Deve fornecer um direcionamento que possa ser seguido sempre com confiança, com a execução das circunstâncias mais radicais e imprevisíveis. Um plano de marketing tem diversas outras funções, tá? Por ser estruturado como um roteiro, né? Que um plano é um roteiro, né? Tem que seguir tudo que está lá para poder alcançar lá os objetivos, certo? Transferência de responsabilidades, né? Ou seja, o
os diretores, né, eles vão transferir essa responsabilidade para os demais, né? Então é a transferência de responsabilidade, tá? Então todo mundo tem que se empenhar para alcançar o objetivo, tá? Alarme para a identificação de desvio na ação da empresa, tá? Com esse plano, né, quando alguém deixar de seguir ele, né, com certeza vai servir de um alarme, né, para deixar atento, né, para dizer não é por aí, né, então vamos seguir o plano, tá? Então funciona como um alarme para identificar o desvio, tá, na ação da empresa. Então tem que seguir o plano. Quando começar a desviar do plano, né, então vai funcionar como um alarme, né, que vai dar para saber lá, tá? E o direcionamento do planejamento estratégico para o próximo ano, certo? Direcionar, né? Então, o de um ano vai servir de base para o outro ano, tá? O plano de marketing também tem a função informativa, uma vez que é utilizado para coordenar os diversos departamentos da empresa, informar a gerência sobre suas atividades e manter um registro histórico, né? Então, a função informativa, de informação, tá? Um plano de marketing deve fazer mais do que enunciar objetivos e atividades. Deve fornecer argumentos que justifiquem o funcionamento do plano, tá? E evidências que sustentem esses argumentos. A pesquisa, os dados coletados e as análises realizadas devem ser incluídas no plano, né? Com certeza, o plano tem que ter todas essas informações, né? Os melhores planos fornecerão análises profundas com base de conclusões sólidas, tá? O que seriam essas conclusões sólidas? Conclusões que tenham a certeza que é verídica, tá? Conclusões sólidas, que são verdadeiras, ok? Que estão de acordo lá com o que foi planejado, né? Dessa base sólida, o plano de marketing fornece objetivos e ações detalhadas, tá? Então, com essa base sólida, né, segura, então essa base tem que ser a mais sólida possível para poder ser seguida, né? É a base, tá? Os argumentos devem ser racionais e razoáveis, baseados em fatos e análises. O plano deve mostrar a lógica que leva uma questão de mercado particular, né, a uma ação prática e a um objetivo lucrativo, tá? Então, o plano ele vai fornecer um caminho, né? Tem que estar tudo escrito lá, tá? O plano de marketing tem que estar lá, o plano estratégico, né? Tem que estar tudo escrito lá, o que é que deve ser feito, como é que deve ser feito, tá? O objetivo que se deve chegar, tá? Então, os colaboradores, né, da empresa têm que seguir esse plano estratégico, tá? Para ajudar na empresa, para que ela alcance seus objetivos, certo? Então nessa aula a gente vai ficar por aqui, tá? Até a página 232, tá? Na próxima aula a gente termina essa questão do marketing, tá? Na próxima aula a gente termina. Na próxima aula termina o marketing e a gente vai entrar lá no departamento pessoal, tá? Que tem um pouquinho mais a ver com a contabilidade em si, certo? Então, vamos ficar por aqui, tá? Na próxima aula continuaremos falando de marketing, tá? E a gente encerra marketing na próxima aula, certo? Ok? Pois, valeu.